dia, graça e paz, que Deus abençoe essa sexta-feira, 26 de janeiro de 2024. Hoje nós estamos com o nosso devocional no espetacular capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver que depois daquele milagre maravilhoso, daquele aleijado sendo curado, eles vão ser perseguidos ali pelos capitães das guardas do templo e pelos saduceus, os sacerdotes. Os religiosos daquela época estão incomodados com o que estava acontecendo, com o que eles estavam anunciando, dizem os versículos 1 e 2. Então, eles prendem, colocam na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Contudo, diz o versículo 4, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. Ou seja, a igreja já tinha 3.000 mais ou menos, agora aumenta para 5.000, ou seja, naquela pregação de Pedro, mais 2.000 almas, pelo menos, se rendem ao Senhor. No outro dia, eles vão interrogá-los e perguntam: em nome de quem vocês estão fazendo isso? Diz o versículo 7, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai ali confrontar aqueles líderes religiosos ali diretamente agora. É maravilhoso, impressionante ver a transformação que o Espírito Santo faz numa pessoa. Ele diz lá no versículo de número 10, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, este nome está aqui com boa saúde diante de vós. Eles estavam questionando por que e com que autoridade eles tinham feito aquele aleijado poder andar. E aí Pedro vem trazer uma revelação maravilhosa àqueles homens e que serve para nós hoje, serve aos seus ouvidos que me ouvem. Versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Dizer que o nome de Jesus salva é maravilhoso, mas mais maravilhoso ainda é demonstrar isso. Se nós convivemos com Jesus, essa vai ser uma realidade que vai ser destilada de nós, que vai fluir de nós realmente, para que as pessoas possam ver o que está acontecendo. Aqueles homens vão chamar a eles e soltá-los, mas eles vão dizer no versículo 18, ordenam-lhes que expressamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João ali não podiam se calar diante de tantas maravilhas. Ele diz no versículo 19, julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pedro está dizendo, nós vamos continuar pregando, nós vamos continuar falando. E aí eles saem e relatam tudo aquilo ali, aqueles irmãos, e ali começa essa grande perseguição. E ali a igreja se reúne para orar. É interessante vermos como aqueles irmãos vão orar. Preste atenção, eles estão ali orando a partir do versículo 24, quando chega no versículo 27, eles dizem, pois nessa cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, como os gentios e todos os de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem, enquanto estende as mãos para curar, para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo Jesus. Preste atenção no que está acontecendo. Eles têm convicção de que aquilo que tinha acontecido, mais uma vez, eles vão dizer que já estava predeterminado. Portanto, eles sabiam que Deus estava no controle de todas as coisas. E é interessante que eles não vão pedir livramento das perseguições. O versículo 29 diz claramente, pede que Deus os conceda coragem para continuarem pregando o Evangelho. E é tudo que nós precisamos, pedir ao Senhor coragem para que nós continuemos a pregar o Evangelho. Depois deles terem feito esse pedido, diz o versículo 31, que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Entendamos aqui que o batismo com o Espírito Santo, ele vem de uma vez por todas quando nos convertemos, mas à medida que vamos orando, nós vamos pedir o enchimento do Espírito, e a cada dia que vamos sendo cheios do Espírito, com mais impetuosidade, com
mais coragem, nós vamos proclamar a palavra de Deus. E ser cheio do Espírito muitas vezes não é o que nós pensamos, não é simplesmente nós saindo por aí marchando ou falando outras línguas. Não. Ser cheio do Espírito vai trazer uma evidência maravilhosa, que é justamente nós estarmos amando uns aos outros. Depois desta oração, nós vamos ver lá no versículo 34, não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendia e depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Aquilo que foi dito lá no versículo 42 do capítulo 2 continuava de pé. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E não havia necessitado entre eles. Esta é a verdadeira igreja cheia do Espírito Santo. A igreja que continua pregando a palavra com ousadia, continua aprendendo e ensinando a palavra e continua amando a ponto de não terem necessitados no meio dela. Que sejamos essa igreja e demos continuidade ao evangelho genuíno. Que Deus abençoe a sua vida, um ótimo fim de semana e a paz do Senhor!